Olá, boa tarde. Eu sou a pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, lugar da bênção de Deus. E nesta tarde, para a glória de Deus, eu quero gravar meu testemunho completo. Você que já ouviu meu testemunho, eu desafio você a ouvir novamente, o testemunho é longo. Quando o canal Semeando Vida, eu quero agradecer ricamente a vida deles, me procuraram e gravaram o meu testemunho, eu não gravei completo. Olha que demorou, mas não foi completo. Porque eu achei que, por ser grande, as pessoas não se interessariam. Mas o retorno foi muito bom e as pessoas pediram, pastora, grava com maiores detalhes, porque nós amamos detalhes. Mesmo porque os detalhes que ficou por eu falar é muito importante, como por exemplo, fazer prova com Deus, como saber se a pessoa que você namora é de Deus. Outros prodígios que Deus fez no meu testemunho, que eu não contei ali. Então, por isso, fica comigo, fica ligadinho, se inscreve aqui no meu canal, dá um joinha, você não vai se arrepender, mesmo você que já ouviu meu testemunho, ele vai ser muito enriquecedor, eu te prometo. E eu quero aqui ler com você a palavra de Deus, eu quero ler um salmo, Eu quero salmodiar o nosso Deus, porque ele é digno de todo louvor e de toda glória. Eu vou ler com você aqui, vou ler os Salmos 124, que diz assim: o que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. E o povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, ele nos teria engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe. A enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza. Mas demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. O que teria acontecido, pastora Cláudia? O que teria acontecido se Deus não tivesse entrado na sua história? E a pastora Cláudia responde: se Deus não tivesse entrado na minha história, eu teria ficado louca e teria baixado a sepultura. Mas bendito o nome do Senhor, que não me deu por presa aos dentes deles. E é assim que eu quero começar o meu testemunho. Amados e amadas, eu fiz um roteiro aqui no meu tablet, mas eu quero avisar para vocês que vai ser impossível que eu siga uma ordem cronológica, já que os acontecimentos foram muitos e já faz tempo. Mas eu fiz um roteiro para que eu não me perca tanto, tá bom? Mas se eu me perder, você me perdoa, porque é impossível realmente, foram muitos milagres que Deus fez, então é impossível que eu consiga realmente fazer tudo certinho. Mas eu creio que você vai se beneficiar ricamente com esse testemunho. E vamos começar. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e vem comigo que é sucesso, amém? Como começa o meu testemunho? Tudo começou assim. Eu tinha de 7 para 9 anos, a minha avó ela era enferma. Minha avó então foi passar uma tarde na casa da minha mãe e na hora de ir embora ela não quis ir sozinha. E ela pediu para minha mãe deixar uma de nós, eu ou minha irmã, dormir na casa dela para acompanhá-la, porque ela tinha medo de passar mal no meio do caminho. E minha mãe, eu pedi para que minha mãe deixasse, que fosse eu, e minha mãe deixou. E foi uma alegria, porque minha avó morava ao lado da casa da minha tia, e minha tia tinha primos, e a gente ama primos. Então eu fui. Só que lá, a minha prima tinha contado um segredo para mim. Ela havia contado um segredo, e esse segredo a gente tinha que guardar o segredo, já que meus pais e os pais dela, que minha mãe é irmã da mãe dela, elas eram muito rígidas, não podíamos ficar falando esse negócio de namoro. Então a minha prima contou um segredo para mim, que ela tinha dado um beijo no menino. E eu nunca, amados, imagina, eu tinha o quê? 9 anos, ela é um pouquinho mais velha que eu, então pra gente aquilo era uau. Eu queria saber como foi o beijo, já que, olha só, 9 aninhos ali, de 7 para 9 anos, queria saber como foi o beijo e tal. E era um segredo. Minha prima ia contar detalhes. Então a gente chegou na minha avó.
a minha avó disse assim, olha, vocês não vão brincar na rua, porque na época a gente podia brincar na rua, pular corda, né, a rua de terra, uma delícia. Então minha avó disse assim, olha, vocês não vão na rua enquanto não passarem minha roupa de santo, já que minha avó era da Umbanda, minha avó era negra, baiana, africana, ubandista e é isso. E era minha avó maravilhosa, né? Minha avó era terrível, viu, amados? Minha avó, sangue, fogo e a Saraiva junto. Quem tem, acho que ninguém... Aliás, né, eu nem contei detalhes da minha avó, que eu vou contar aqui. Minha avó fazia coisas que eu duvido que a sua avó tenha feito que minha avó fazia. Só cortando um pouquinho aqui que eu lembrei da minha avó. A minha avó fazia umas coisas que a gente, como adolescente, morria de vergonha, né? E, nossa, gente, a minha avó tem uma parte que eu hoje, incrivelmente, né, tem um detalhe que eu vou pular aqui e só conto no chá de mulheres, só para mulheres, mas é algo assim que incrível, que a gente repete muitas coisas dos nossos avós, tá? Eu lembro que a minha avó, ela não usava roupas íntimas de jeito nenhum, afinal de contas ela era índia. Então, minha avó só usava roupas, né, íntimas, assim, underwear, se fosse ao médico. E eu me lembro que a minha avó, ela fazia coisas que a gente assim falava, meu Deus, vó do céu, que vergonha, vó. E eu me lembro uma vez que a minha avó, como ela não usava nenhuma peça de roupa assim íntima, né, nenhuma, eu lembro que um dia ela tava assim, ela abriu os botões da blusa e falou que tava com calor, e começou a sacudir tudo assim, né? E podia ter homens perto, ela fazia assim. Eu lembro que uma vez, é emocionante de falar, mas disseram assim pra ela, o pessoal chamava ela de véia, né? Falava assim, ô véia, que isso, véia? Você abriu a blusa, a gente tá vendo tudo, né? Um rapaz falou. E ela respondeu assim, Ela disse, vocês têm vergonha de ver assim? Mas eu não sou como essas meninas que os homens apertam, né? Apertam aqui, deita-se com um, com outro. Olha a minha avó. Essa negra aqui tem vergonha na cara. E aqui, ó, é consagrado. Só um tocou nessa negra. A minha avó, quando ela morreu, o médico disse que ela morreu virgem. Ela voltou a ser virgem. Tamanha personalidade e caráter que minha avó tinha. Minha avó dizia assim, vocês não sabem, né? Então minha avó, ela tinha uma personalidade, um caráter incrível. E eu creio que eu puxei muita parte dela, né? Bom, isso é um detalhe da minha avó, né? Fora outros, assim, que a gente morria de vergonha porque a gente não entendia quão forte e com caráter minha avó tinha. Eu lembro que minha avó, ela dominava a rua. E a mãe da criançada falava assim, se vocês não obedecerem, eu vou chamar, né, a dona Melina. E as crianças corriam de medo. E eu lembro que minha avó bateu na criançada toda na rua lá. Quando eu virei pastora, um dia eu olhei para a igreja e vi que aqueles irmãos, metade daquelas irmãs da igreja, fizeram parte da minha infância. E eu lembro que eu fiz uma pergunta, eu falei, quem aqui apanhou da minha avó? Olha que incrível, a igreja inteira tinha apanhado da minha avó. E toda a criançada que havia apanhado da minha avó, hoje a maioria deles eram todas as minhas ovelhas. Que incrível é que eu pastoreei o povo, né, que a minha avó, assim, corrigia, vamos dizer assim. Então a personalidade da minha avó é marcante e tem muitos detalhes que não vou nem contar aqui porque não dá. Mas amém, continuando, deixando a minha avó então aqui. Eu vou dormir na casa dessa minha avó e ela fazia a gente passar a roupa dela de santo. E tinha que passar bem passado. E a gente passava, tá bom, vó? Ela fala, passa de novo, não tá bom. E por fim, quando a gente está acabando de passar a roupa da minha avó, vai chegar a mãe de santo da minha avó. E a mãe de santo chegou, minha avó ficou feliz e pediu para fazer um batuque. E nós não podíamos mais ir para a rua, tínhamos que participar da reza. Só que o que acontece nesse momento é que vai assim marcar toda a minha história. O que aconteceu foi que a minha avó colocou uma fila de crianças para a mãe de santo rezar, e eu não vou falar o nome dela para preservar o nome. A mãe de santo começou a rezar e a minha prima estava na minha frente. A minha prima estava na minha frente
E simplesmente a mãe de santo vai receber um espírito chamado Joãozinho, que é um espírito de criança. E ela vai rezando, e aí ela está sentada no chão, ela vai virar para minha prima, pegar a mão da minha prima para ler, e ela vai dizer assim, eu vi essa menina beijando lá na lua, porque o espírito tinha a língua presa. E eu quase morri, porque a minha prima havia contado o segredo que ela tinha beijado lá na rua um menino mesmo. E a minha avó olhou assim, minha avó era rígida, minha avó, ela pegava assim, põe aí o hashtag você que já apanhou de cinta, de mangueira, espada de Ogum. Minha avó batia na gente, espada de Ogum não é, gente. Minha avó batia até, vem comigo que é sucesso, sabe de nada, inocente. A minha avó, a criançada, era com espada de Ogum, que ela falava que já, tanto é que hoje eu rio, que a minha avó falava assim, ela já batia e já rezava junto, né? Tipo assim, já batia e já expulsava os capetas junto. Na verdade não, mas tudo bem, é o que ela achava. E hoje eu brinco muito com a minha filha, brincava com a minha filha e falava pra ela assim, olha, eu vou orar por você. Mas se esse capeta não sair, eu vou catar o chinelo, porque vai ou sai no chinelo, ou sai na oração, entendeu? Então você vai ter que ser liberta. Eu com a minha filha, até hoje ela ri. Eu falo, Vitória, é o seguinte, você para, eu vou orar por você, tá? Mas já vou orar já com o chinelo na mão. Então eu lembrei da minha avó rezava com a espada de Ogum na mão. Bom, resumindo, amados, são coisas muito gostosas de se lembrar. E funcionava assim, pelo menos pra mim funciona, a oração e o chinelo junto, a correção. Aí o que acontece, irmãos? Eu tinha sabido daquilo. Então quando o Joãozinho virou, olhou pra minha prima e disse assim, eu vejo essa menina beijando lá na lua, eu levei um choque. Porque eu falei, meu Deus, vai apanhar ela e lá, e na nossa época é assim, né? Não era só ela que ia levar a correção, era ela quem sabia, todo mundo, porque o negócio era, já sabe como é que é. Você aí que quando sua mãe corrigia você, corrigia o mundo inteiro junto, escreve aí pra mim no canal, por favor, em nome de Jesus, né? E aí a gente já gelei, porque, meu Deus do céu, eu sabia do segredo, a minha irmã também sabia do segredo, e nossa, meu pai. Aí a minha prima falou assim, que Joãozinho? E minha avó falou, que Joãozinho? Aí o Joãozinho falou assim, essa menina tá beijando lá na lua, eu vi. Só que a minha avó achou que era brincadeira. Falou assim, que brincadeira do Joãozinho? Quem é que vai na lua dar um beijo? Ó, amados, a salvação da minha prima foi que o Joãozinho, eu falo que ele tinha o espírito de cebolinha. Ele tinha a língua presa. Senão, aquele dia, meu Deus do céu. E aí, simplesmente, a minha prima falou assim, mentira sua. E a minha prima teve a ousadia de falar que era mentira. Mentira do Joãozinho. E eu quero abrir um parêntese aqui muito importante. As pessoas às vezes dizem assim, que os espíritas ou os adivinhos são mentirosos, e que esse povo que lê mão cartomante é mentiroso, e que eles não falam a verdade. É assim, amados. Para nós que temos a vida escondida em Deus, o diabo não pode tocar e não pode ler a sua vida. Mas para aqueles que estão descobertos e que não têm Jesus, Satanás fala, volta e faz. E foi o que ele fez comigo. Porque na época que Satanás falou algo de mim, que aquela mulher da Umbanda falou algo do meu futuro, eu não tinha Jesus. Eu não tinha a cobertura do Espírito Santo. E eu vou continuar contando a história aqui, tá bom? Fazendo esses comentários que eu acho extremamente importantes. O que aconteceu? Aconteceu que a próxima da fila era eu. E o Joãozinho pegou minha mão e ele disse assim, e essa menina, quando ela estiver se formando para ser moça, ela vai ficar louca da cabeça. Nossa! Aí eu desmaiei de chorar. Por quê? Porque eu vi que ele havia falado algo da minha prima e que não era mentira. E que ninguém tinha contado. Então eu vi que realmente ele sabia o que estava falando. E aí eu chorei um pouco, e aí o espírito na minha vez saiu do corpo daquela mulher, e a minha avó falou assim, eu comecei a chorar, vó, minha avó falou assim, e agora? Aí o Joãozinho antes de sair falou assim, tem que fazer um tratamento com ela. E foi embora. Aí a minha avó falou assim, agora a gente não sabe se o tratamento é no hospital ou se no tratamento é aqui, né, com despacho. E eu chorei. E a minha avó falou assim, agora a gente fala para sua mãe, mas a sua mãe é incrédula, minha mãe nunca gostou de frequentar,
por isso eu nunca frequentei, foi só um episódio, um isolado, mas foi suficiente. E aí eu chorei, levantei no outro dia, fui para casa, e em casa tentei falar para minha mãe, ela respondeu para mim, eu falei, mãe, a avó recebeu um espírito, e o Joãozinho falou, mãe, que eu vou ficar louca. Minha mãe falou assim, eu não acredito nessas coisas, eu só acredito em Deus. E agora eu quero abrir outro parêntese, por isso que meu testemunho vai ficar grande. Mães, quando seus filhos falarem coisas para vocês, ouçam seus filhos. Às vezes as mães, elas não acreditam nos filhos. A minha mãe não acreditou em mim. Ela não acreditou no que o Joãozinho falou. E ali vai desenrolar uma história, amados, que se Deus não entrasse na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Então eu peço aos pais que quando o filho falar sobre violência, sobre ter visto demônios ou espíritos que veio dormir com teu filho na cama, ouça o teu filho, né? Faça uma investigação mais delicada. Ele precisa, principalmente você que é mãe. Muito bem, passando isso, então, eu vou continuar. Eu quero falar para você uma coisa. Eu fui uma menina que, né, eu nunca tinha namorado, lógico, eu era uma menina ali, 9 anos, mas a minha história vai ser essa. Eu nunca, até os meus 18 anos, eu nunca namorei, nunca beijei, nunca fumei, nunca fui num baile, e a única alegria nossa era brincar com a prima, tá? Então eu nunca fui nada, eu sou ex-nada, já quero deixar bem claro aqui. Eu não sou ex, né, porque geralmente os testemunhos das pessoas são ex alguma coisa, né? Teve alguns processos que as pessoas passaram na vida. Mas eu não sou ex-nada, tá bom? Mas Deus pega o nada e faz tudo. E muito bem, o que acontece? Então, como eu tinha essa idade aí, eu fiquei sem saber o que fazer. E era uma época que não tinha crente muito perto da gente. Tinha uma tia minha, que ela batia tabaco pra minha avó, ela tava virando crente, mas ela e minha mãe, elas eram muito amigas, e se eu contasse pra minha tia podia contar pra minha mãe. Não sei, na minha cabeça, né? Mas eu tentei contar para minha tia evangélica. Falei, tia, olha tia, o Joãozinho falou isso e isso. Aí minha tia falou assim para mim, não põe na cabeça não, senão acontece, hein? E só. Quando na verdade a minha tia, como evangélica na época, que ela também não sabia, ela deveria ter posto a mão sobre mim e orado, né? Mas ela também não tinha, ela era nova convertida, enfim, não foi orado. E a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus vai estar no comando, graças a Deus. E eu me lembro também que nessa fase mesmo, de 8 até 11 anos de idade, não me pergunte por quê. As pessoas perguntam para mim assim, pastora, por que você começou com essa idade já a observar casamentos? Eu falei, eu não sei. Mas cada um tem hoje aquilo que é sucesso para você, né? O que é sucesso para você não é para mim. Tem pessoas que sucesso para ele é ganhar R$1 milhão. Para mim, sucesso era bem casar, era ser bem casada, era ter um casamento bem sucedido. Era esse o objetivo que veio no meu coração já com esses 8 anos de idade. Então, com essa idade, por incrível que pareça, eu comecei a observar casamentos. E eu me lembro que a minha volta, nenhum casamento me agradou. E olha, gente, como pode uma criança de 8 anos começar a observar casamentos e nenhum casamento agradar uma criança de 8 anos? 9, eu tinha de 8 para 11, eu deixo essa abertura. E o que aconteceu? Eu vou continuar agora com a minha observação de casamentos. Agora, né? Eu vou tirar da cabeça ali. Minha tia falou que era para tirar da cabeça, então eu tirei. Criança não guarda mesmo. Então eu fiquei muito bem ali, deixei e fui continuar a vida. E comecei a observar casamentos. E eu me lembro que aí, quando eu cheguei, eu lembro que já era com 11 anos de idade, já quase 11, minha mãe chama eu e minha irmã. E ela vai dizer o seguinte, ela fala assim pra gente, olha, tá chegando a idade que vocês vão começar a namorar. Então eu quero falar algo pra vocês. É assim, casamento bom é como ganhar na loto, a cada 1001. Então vocês devem procurar um rapaz honesto, trabalhador, direito, boa família, mas mesmo assim não é garantia de que vocês vão casar bem. Porque é muito difícil. Quando a minha mãe falou isso, meu Deus, entrou uma preocupação no meu coração.
Falei, e agora? Como é que eu faço para ganhar na loto? Já que nem na rifa eu ganho. Porque tinha um bar do lado, aonde o dono do bar, também você que é da minha época aí, era um tabuleiro de madeira e tinha uns furinhos no tabuleiro. Então você pagava lá os 5 centavos, 10 centavos e furava um furinho daquele e caía a bolinha embaixo. A cor da bolinha era o prêmio. E claro, se não caísse, a bolinha caísse branca, que era o sol que caía, você ganhava um chiclete, uma bala e tudo certo. Amados, nunca ganhei a boneca que eu queria. Todo o dinheirinho que eu achava no chão, alguma coisa, eu jogava e não acontecia nada. Bom, e aí eu me preocupei e pensei assim, mas se eu não ganho nem na rifa, como que eu vou ganhar na loto? Aquilo me deixou muito preocupada. Imagina só, uma criança preocupada. Porque ali eu decidi que eu ia ganhar na loto. Na loteria do casamento. Eu decidi que eu iria. Tudo bem. Fiquei com aquilo na cabeça. Não conhecia Jesus. Mal rezava um Pai Nosso. E minha mãe não frequentava Umbanda. E vida que segue, né? Ok. Tudo bem. Então é o seguinte. O que vai acontecer? O tempo vai passando. Com 12 anos, minha mãe vai ter minha irmã, a Débora, a minha irmã caçula, e minha mãe vai ficar muito ruim, ela vai sofrer de parto. Minha mãe, os partos dela, ela teve fórceps, e aí a minha irmã também, ela sofreu muito de parto. E quem vai cuidar do umbigo da minha irmãzinha? Eu com 12 anos de idade. 11 para 12 anos, meu pai estava desempregado, uma luta travada, e agora eu vou cuidar do resguardo da minha mãe, né? Eu vou cuidar do resguardo da minha mãe. E o que vai acontecer é o seguinte, que era muito calor um dia. E meu pai estava desempregado, meu pai ia para esse bar, esse botequinho que tinha do lado, jogar snooker, porque meu pai ele tinha um vício de bilhar, jogar snooker. Meu pai não foi muito de beber, ele bebia, mas meu pai, eu quero deixar claro uma coisa, meu pai foi um excelente, para mim, ele foi um excelente pai, respeitador. Eu lembro do respeito, eu hoje sou grata a Deus pelo respeito, meu pai que teve conosco. E só que meu pai não foi um bom marido, e ele sabe disso, né? Para minha mãe, eu lembro da minha mãe chorando quando a minha mãe queria comer no Natal com meu pai na mesa e meu pai jogando. Meu pai trabalhava e já ia direto pro bar. Então minha mãe chorava muito, minha mãe não teve o gosto, né, de ter. E eu observando isso, porque o primeiro casamento que eu observei foi o casamento da minha mãe, tá bom? Então, quando a minha mãe teve a minha irmãzinha, ela ficou entre a vida e a morte. E a minha tia, que era evangélica, vinha cuidava um pouco. Aí depois a minha avó, que era da Umbanda, vinha cuidava um pouco da minha mãe. Minha mãe ficou muito magra, de 80, quase 90 quilos. Minha mãe foi para 34 quilos. E eu lembro que eu cuidava da minha irmãzinha, minha irmã cuidava da casa, minha irmã mais velha que eu, 1 ano. Eu lembro que um dia eu fui no quarto e minha mãe não estava respirando. E eu falei assim para minha irmã, Cida, a mãe morreu, corre. E quando a gente chegou, a minha mãe deu um suspiro fundo. E aí corre todo mundo para o hospital. E minha mãe, antes de ir para o hospital, ela era várias vezes que minha mãe foi para o hospital, amados. E eu me lembro assim, que a minha irmãzinha, essa que eu estava cuidando do umbigo, já estava quase chegando aos 3 meses, ela chorava dia e noite sem parar, a menina. E eu tinha que ficar com ela no colo sacudindo, não tínhamos como comprar leite. Então minha mãe tinha um pé de chá de erva doce, a gente intercalava uma mamadeira de chá, uma mamadeira de leite para a menina. E eu cuidava do umbigo. Eu me lembro que minha mãe me chamou e disse assim para mim, Cláudia, uma tia sua vai me levar para o hospital e a outra tia vai levar a neném para o hospital de crianças. O médico vai querer internar sua irmã, você não deixa. Porque eu presenciei um acidente onde a enfermeira deixou a sonda entrar e matar um recém-nascido. E elas entregaram o bebê para a mãe dizendo foi Deus que quis. E eu vi. Se você deixar sua irmã internada, ela vai morrer. Imagina o susto que eu levei. Minha mãe disse, não deixe internar sua irmã. Fala que seu pai compra os remédios. Mas eu não tinha como comprar. Eu falei, tá bom. E minha mãe foi para o hospital. E ela ficou internada no hospital e eu fui para o outro. Eu me lembro quando cheguei lá, o médico chamou a minha irmãzinha, examinou, viu que ela estava com infecção de intestino, né? E estava quase obrando sangue já. E o médico falou, vamos internar. Quando o médico falou assim, desencadeou,
todo aquele choque que minha mãe, né? E eu falei, não, o senhor não vai internar. E o médico falou, por quê? Ela é a mãe? Falou pra minha tia. Minha tia falou, não, é a irmãzinha. Pode internar, doutor. Minha tia falou. Eu falei, não, você não vai internar. Porque vocês vão matar minha irmã. E o médico falou, como assim? Aí eu contei, falei, minha mãe viu. Aí o médico riu, ele entendeu, né? A psicologia da criança. Ele viu que eu era uma criança, ele falou, olha, ou você deixa a tua irmãzinha 5 dias comigo e o resto da vida ela fica com você, ou você vai ficar com a sua irmã 5 dias e aí você vai enterrá-la. O que você quer? Aí eu falei, eu quero que o senhor fique com ela 5 dias. E o médico internou a minha irmã. Mas o que eu quero dizer é que nesse ínterim aí, a minha irmã voltou para casa muito bem, minha mãe também voltou para casa. Mas um belo dia, tava muito calor e tinha muito mato ali onde a gente morava, ali em Jardim Santo André, São Mateus. E eu cuidando da minha irmãzinha, tava cansada, meu pai no bar jogando. A menina dormiu, eu coloquei no berço, tinha um mosquiteiro, mas tava tudo furado porque a gente não tinha. Eu coloquei mal colocado aquele mosquiteiro e fui dormir, acabei desmaiando de cansada junto, porque a gente estudava, ia pra escola, limpava a casa, tudo sem ter condição. E meu pai chegou 5 horas da manhã, cansado de estar no bar. Hoje eu entendo que os homens, eles, quando tá com problema, eles vão jogar, né? Isso mata nós que é mulher, mas tudo bem. O que aconteceu foi o seguinte, foi que a menina acordou meu pai. E meu pai, aquela vez, meu pai acordou, não conseguiu dormir, eu não estava vendo, porque eu estava dormindo pesado. O meu pai, ele deu um tapa no meu rosto, me acordou com um tapa na cara. Ele acordou e falou assim, levanta, preguiçosa, a menina tá chorando, acordando a casa inteira, você não tá vendo não? E deu um tapa na minha cara, e eu levantei no susto, catei a minha irmãzinha do berço e fui pro quintal. E eu peguei a menina assim, assustada, agachei para arrancar o chá, o erva doce, olhei pro céu. Aquela noite estava muito estrelado o céu ainda. E eu senti ódio do meu pai. A primeira vez que eu senti o ódio dele. Então eu falei assim, sabe Deus, minha mãe disse que casamento bom é ganhar na loto. E eu não ganhei nem na rifa. Mas se o senhor é Deus mesmo, o senhor tem que saber o número da loto. Olha só, amados. Eu falei assim, então, eu vi, porque quando eu comecei a observar casamentos, voltando um pouquinho, eu observei o casamento das minhas tias, dos vizinhos, e eu lembro que uma tia minha chegou para minha mãe, e a gente não podia ouvir conversa dos mais velhos. Então eu lembro que eu estava lavando louça, e minha tia falou assim para minha mãe, Maria, ontem eu apanhei do Zeca. Quando eu ouvi aquilo, eu lavando louça, né, esfreguei mais rápido ainda, fiz assim com o ouvido para ouvir, né, tipo... né? Aí ela contando que não podia ouvir, eu disfarcei. Aí pensei comigo, não quero um Zeca. Nada contra os Zecas. Irmãos que se chama Zeca, deixa um joinha pra mim. Mas o que eu quero dizer é, não queria um marido que batesse em mim. Então eu falei assim pra Deus, não quero um Zeca, Deus, né? Eu não quero um Zeca. E aí minha tia contou que apanhou do Zeca. E eu fiquei assim olhando, falei, não quero. Aí pensei comigo assim, olha só, amados. Falei, mas como é que faz? Será que é porque elas não são tão belas? Vou ver as mulheres bonitas da televisão. Quem sabe a Xuxa, porque eu era baixinha na época, adorava a Xuxa. Qual criança da nossa época que não gostava da Xuxa? E fui observar. E foi a época que as artistas mais começaram a descasar. E eu fiquei perdida, porque foi o boato de que a Xuxa jamais se casaria, porque ela tinha feito um pacto, né? Então, simplesmente eu não sabia para quem recorrer e o que fazer. Então eu estava agoniada, tentando juntar, olha só, uma direção. E o que acontece? Quando meu pai me dá esse tapa, que eu vou lá fora, eu olho para o céu e falo para Deus assim, Deus, olha o que eu falei para Deus, Deus, minhas tias não soube escolher um marido bom. As ricas também não sabem, as bonitas também não. Então não é beleza e nem riqueza, mas então eu não vou escolher, porque se elas não souberam escolher, não vai ser eu que vou saber. Olha, irmãos, uma menina pensando desse jeito, não era evangélica, não conhecia nada de Jesus.
Aí eu peguei e falei, então o senhor vai escolher para mim. Eu não vou escolher, vou deixar que o senhor escolham para mim. Só que Deus ouviu. Eu falei, e outra coisa, tô com ódio do meu pai. Eu não quero um marido igual meu pai, magrelo. Meu pai sempre foi magrinho. Eu não quero um homem magrelo como meu pai. Só trabalhador e honesto como ele. É o que eu quero. Mas não quero que se pareça com ele. Muito bem. Simplesmente a vida que segue. Minha mãe melhora, ela vai melhorar. A minha irmãzinha vai começar a crescer. Eu vou de 11 para 12, 13, né? E o tempo vai passando. Só que com 14, eu tô estudando. Com 15 anos, os meninos começam a pedir a minha irmã em namoro. Mas eu não. Ninguém falava de namorar comigo. E eu começo a ficar carentona. Enchi de acne no rosto, né? Então, magrela. Sofria bullying na escola. Os meninos me chamavam de pau de virar-tripa. Ossada, caveira, magrela. E aí vai os bullying afora. Eu lembro quando passava, os meninos falavam assim, ai que susto, né? E botaram apelidos em mim, por causa do cabelo, que eu tinha um cabelo de abarramalho, me chamavam de tchaca, e aí vai um monte de coisa, um monte de sofrimento, e beleza, tudo bem. Quem se identifica aí, vai, por favor, escrevendo, tá bom? O tempo passa. O que eu pensei comigo? Pensei assim, eu podia ganhar uma bolsa para me fazer um curso técnico, sei lá, alguma coisa, porque assim eu caso com engenheiro. Agora eu botei na cabeça que ia casar com engenheiro. Nunca beijei. Virgem pura imaculada, nunca namorei. Tô lá esperando. E agora eu vou conseguir a bolsa. Eu vou conseguir a bolsa, tá? Mas o tempo tá passando. Só que lembra agora a história que eu não sei se eu falei no detalhe que quando o Joãozinho leu minha mão, ele falou assim, quando essa menina estiver se formando para ficar moça, ela vai ficar louca. Esses foram os detalhes que o Joãozinho deu. E eu, então, na nossa cultura, ficar moça significa menstruar pela primeira vez, né? Então, enquanto a gente não vinha a regra nossa, nós não éramos consideradas mocinhas. E eu demorei para minha regra vir. Então, eu tô seguindo a minha vida, 13 anos, já pensando em casar com um engenheiro, consegui uma bolsa assim que saísse do ginásio, consegui a bolsa para poder casar com um engenheiro, e aí vai. Eu tô em casa, então tô bem tranquila. Vocês estão vendo que eu tô me mexendo aqui? Eu tô bem tranquila, eu tô em casa. E aí tudo bem, 13 anos, eu nem lembrava muito da história do Joãozinho, tá vendo? De vez em nunca, mas eu pensava assim, quando eu ficar moça, eu preciso ficar moça, porque assim que eu ficar moça, eu tô livre de ficar louca. Mas quando eu faço 14 anos, eu vou ficar mocinha. E o dia que eu fiquei mocinha, eu fiquei numa alegria tão grande, tão grande, tão grande, porque eu pensei, não fiquei louca, não fiquei louca, não fiquei louca. Aí eu acordei assim à tarde, era um entardecer, eu tinha tirado um cochilo, falei, mãe, fiquei mocinha, mãe. Minha mãe interpretou mal a minha reação. Ela falou, que alegria é essa de ter ficado mocinha? Toma vergonha. Ela entendeu que eu estava alegre porque agora eu era moça e eu ia querer namorar. E eu não estava pensando nisso. Era outro assunto. Aí eu calei minha boca, vi que minha mãe não tinha o que discutir, porque a gente não tinha o que falar, né? A gente não abria a boca para falar nada para a mãe. E minha mãe pegou e falou para mim assim, e vai lá em cima no mercado comprar uma coisa para mim, e para de alegria aí, tipo de assanhamento. Aí eu, tá bom, me arrumei e fui. Só que quando eu fui no mercado, olha que interessante, quando eu fui no mercado, no meio do caminho, era uma viela que tinha, eu cortei caminho, um entardecer, umas 5 horas da tarde, o sol estava se pondo, quando eu pensei assim, ai, mas eu não fiquei louca, ai, mas eu já sou mocinha, não fiquei louca. Quando eu falei assim, amados, eu com maior alegria, escutei Satanás falar comigo. Mas eu escutei Satanás igual você tá me ouvindo. Satanás falou comigo, uma voz brava, uma voz com ódio, carregada de ódio. Hoje eu sei, se tem alguém que você fala, nossa, tem uma pessoa raivosa na minha casa, com ódio, não sei do que, é o diabo.
É Satanás trabalhando. Eu escutei uma voz, eu estava sozinha. Aquela voz disse assim: quem disse que eu vou te enlouquecer agora? Eu vou enlouquecer você quando você tiver 18 anos de idade. Amados, o diabo falou com aquela voz cheia de ódio e eu não tinha o que fazer. Eu baixei a cabeça, a tristeza entrou em mim. Eu fui ao mercado, comprei o que minha mãe mandou, voltei e continuei. Aí eu vou conseguir a bolsa para estudar, porque apesar do diabo ter falado, eu não tinha o que fazer. E ao mesmo tempo, eu era uma menina, 14 anos. Então eu falei, vou estudar e vida que segue. O que eu vou fazer? Ok, consegui um curso de arquitetura. Pensei, agora caso com engenheiro, né? Uma alegria incrível. Minhas aulas iam começar, eu não via a hora. E uma semana antes das minhas aulas começarem, eu estava andando no bairro, quando de repente, no ponto de ônibus, eu vou encontrar uma menina que estudou comigo na 5ª série, a irmã Silvinha, e que lá na frente vai ser um anjo de carne e osso na minha vida. Eu costumo dizer que tem pessoas que são anjos de carne e osso na tua vida, mas tem umas que é o próprio diabo, né? E aí a Silvia no ponto de ônibus, eu encontro com ela e falo, Silvia, dou um abraço nela, e né? Eu falei, nossa, já tá começando tuas aulas, a minha só começa semana que vem. Ela falou, a minha já começou e tá, onde você vai estudar? Eu falei, no julho. Ela falou, eu estudo lá. Ela contou pra mim depois que o coração dela se encheu de alegria, porque ela... E eu disse pra ela assim, nossa, como a gente mora no mesmo bairro, nós vamos ir e vir juntas. Ela falou, tudo bem, Cláudia, e ficou feliz. E assim, muito bem, a minha alegria, certo? Fiquei muito feliz e o primeiro dia que eu pus o meu pé na escola, eu tive o seguinte pensamento. Eu pensei assim, eu vou ser a mais sábia, a melhor aluna de todos os horários, dos 3 horários, a melhor arquiteta serei eu. Vou tirar nota, só vou tirar A em tudo. Na minha época era A. Olha o orgulho, começa aqui já para você ver. Ok, muito bem, começa o curso. E a gente vai, eu vou com aquela empolgação e tudo mais. E aí eu volto com a Silvia, porque eu trabalhava na Philco Itachi na época. Não, minto, não trabalhava ainda, depois que eu vou entrar. Mas eu vinha com a Silvia junto, eu vinha juntas. Por algum motivo eu não me lembro de nós irmos juntas. Eu só me lembro de nós virmos juntas, tá? E um belo dia, eu estava voltando com ela e observei um detalhe na Silvia. Que a Silvia, ela não... Amados, eu sempre fui muito falante. Inclusive, eu falava bastante para disfarçar a solidão que eu sentia. E a vergonha de ser virgem. Eu tinha vergonha de nunca ter namorado. Porque na minha época, já era a época da emancipação feminina. Onde as meninas estavam ficando, né? Ficando. E eu ficando sozinha. Você que tá ficando aí sozinha, hashtag.com, põe aí pra mim, porque todo mundo ficando e eu ficando sozinha. Aí eu me lembro que eu pensei assim, não posso contar pros outros que eu nunca namorei, porque aí que ninguém vai me querer mesmo e tal, vão falar que eu sou menina pra casar, que eu sou menina... Sabe essa conversa que você que solteiro escuta? Ai, você é uma pessoa maravilhosa, mas você é uma pessoa pra casar. Tá? Te respeito, te admiro e fui. E você fica sozinha porque você é honesta, porque você quer casar e aí vai. No final, né? É terrível isso. Muito bem. Então, eu fui ficando e eu percebi o seguinte. Eu percebi que eu não ia contar para os outros que eu nunca tinha namorado. Imagina, você vê que coisa, né, amados? O jovem com vergonha de ser, de fazer a coisa certa. Porque é uma inversão de valores, né? Mas tudo bem. Ok, eu virei pra Silvia e falei assim pra ela um dia, a gente voltando, eu vi que ela era muito comportada. Então o que eu fazia pra disfarçar? Eu brincava, dançava. Eu lembro que eu subia nas carteiras da escola pra dançar Cyndi Lauper Madonna. Como é que era a música da Cyndi Lauper mesmo? Two Color. Dançava Two Color, da Madonna, enfim. Conversava com todo mundo... batia papo com todo mundo. E essa época da escola, que eu tô voltando um pouquinho só, para falar um pouco da Silvia,
eu falei assim para ela assim, mas você tá quietinha, porque a Silvia, ela estudou comigo na 5ª série e eu era muito requisitada pelos professores para falar, para ler as pessoas. Eu lembro que na escola as meninas faziam assim, o trabalho em grupo, meninas contra meninos. Aí as meninas falavam assim, Cláudia, você apresenta? Aí eu falava assim para elas, burrice, né? Vocês façam o trabalho então, não vou fazer nada. E faz a lição no meu caderno, aí depois eu só apresento. Tá bom, como elas eram quietinhas e tinham vergonha, eu ia bagunçar enquanto elas faziam todo o trabalho, com florzinha lindo. Depois eu só lia, apresentava e tirava nota máxima para todo mundo e levava fama, porque papagaio come milho e o periquito leva fama. Elas eram inteligentes, elas faziam o trabalho, mas eu que apresentava, quem aparecia era eu. Então parecia que eu é que era inteligente, né? Mas só parecia. Só que como eu aparecia, aconteceu um episódio da Silvia. Olha que coisa, antes de ser crente, ficar com inveja de ver que eu estava em evidência. Mas aí a gente era menina, 15 anos e tudo mais. E vai vendo a história. Um belo dia, aparece no banheiro da escola, escrito assim, de uma menina que era uma das meninas inteligentes, assim, Lucimara é uma, na nossa época, gente, o palavrão máximo era chamar uma menina de galinha. Eu não sei como é que é aí, nem hoje eu não sei como é que é, mas na nossa época, era se você chamasse uma menina de galinha. Eu lembro que eu conversei com uma moça, onde ela falou assim, nossa, na minha época era pombinha. Eu falei, pois é, na minha era galinha. Se você chamasse a menina de galinha, nossa, meu Deus do céu. E aí escreveram na porta do banheiro assim, né? Lucimara, o nome da menina lindíssima, inteligentíssima, aluna de verdade, caderno bonitinho, tudo impecável, sabe? Lucimara é uma galinha, assinado Cláudia embaixo. E não fui eu que fiz isso. Nossa, a escola inteira ficou sabendo disso. A diretora me chamou e falou, Cláudia, nós não esperávamos isso de você. E eu chorava dizendo, mas não fui eu, dona Leda, porque eu tirava notas boas em arte musical. A gente tinha educação artística, arte musical, e a diretora da escola gostava muito de mim. Mas aquele dia, falei, não fui eu, só acho que eu ia escrever uma coisa dessa e colocar o meu nome embaixo. Ela falou, então, você já sabia que a gente ia pensar isso, então você colocou achando. Falei, não fui eu, dona Leda, não fui eu. Por fim ficou como eu estava ali, com inveja da Lucimara, que era, e não era, amados, eu nem, né, eu era muito menina mesmo, e ele sabe disso. Bom, depois vocês vão descobrir quem foi que fez isso. E não é que foi a Silvia, minha mãe na fé, que tinha feito isso? Mas segura aí, tô adiantando um pouco para você rir comigo, curtir comigo, né? Que Deus, Ele não despreza nem mesmo sentimentos que parecem bobos de adolescente, mas é nesse sentimento de adolescente que Deus faz uma grandiosa obra na vida do ser humano. Então, tudo bem, eu vou chegar para a Silvia, eu tô sem saber dessa história, eu vou chegar para a Silvia e falar, Silvia, você não vai brincar, né? Você não brinca, não faz nada, tá muito quietinha. Porque na época eu vi ela brincar, ela falou, não, Cláudia, agora eu sou crente. Quando ela falou para mim, eu falei, então presta atenção. Nós vamos ir e vir juntas, mas não se atreva a pregar para mim. Eu sou católica, eu sou devota de Maria, e ai de quem falar da minha mãe Maria, né? Ela falou, tudo bem, não vou pregar para você. A Silvia nunca pregou para mim, mas me ganhou para Jesus. Quando eu proibi a Silvia de pregar para mim, ela passou a orar por mim, né? Ela falou, não posso pregar, então eu vou orar. E ela começou a orar por mim. O que acontece? Ela começou a orar por mim e eu me tornei católica praticante, certo? Você que ora para alguém se converter, é incrível. Quando você ora para a pessoa se converter, ela vai fazer o inverso. Mas tem de bom ânimo, tá funcionando a sua oração, tá? Me tornei católica praticante. Fiz encontro de jovens católicos chamado PAR. E vai acontecer algo nesse encontro de jovens que eu fiz no colégio Santo Agostinho, ali no Metrocarrão, Tatuapé, uma coisa assim. Eu vou. E no dia que eu vou para esse encontro, já que minha mãe não deixava a gente sair para lugar nenhum, amados, minha mãe não deixava a gente ir para canto nenhum. Aquele dia ela deixou eu dormir na casa da minha avó, porque era minha avó, porque eu não podia dormir na casa de ninguém, não podia sair para nada, lugar nenhum, nunca fui em baile. E quando veio o convite
para nós irmos fazer esse encontro de jovens no Colégio Santo Agostinho, e nós íamos ficar 3 dias fora de casa. Meu Deus, deixa a mãe, minha mãe deixou. E a alegria foi muito grande, porque agora a gente ia ter algum amigo, alguma coisa, porque minha mãe não deixava nós termos amigos. E eu vou para esse Colégio Santo Agostinho. Quando eu vou para o ponto de ônibus com a mala, eu e minha irmã com aquela felicidade toda, porque é a primeira vez que a gente está saindo, eu vou encontrar uma moça no ponto de ônibus, uma moça muito bonita, de olhos verdes, e imediatamente, como um imã, nós fizemos amizade. E por fim, nós íamos para o mesmo lugar, pegamos o mesmo ônibus e ela também ia fazer o encontro. Quando nós chegamos no encontro, na hora de rezar para Maria, a moça não rezava. Na hora de rezar o Pai Nosso, ela rezava. E eu perguntei para ela, por que você não reza para Maria? Aí ela falou, porque eu sou crente desviada. Eu achei incrível aquilo. Mas nós fizemos muita amizade, trocamos endereço e descobri que ela morava na rua de baixo da minha casa. Na outra semana, eu vou então na casa dela, descubro que ela está trabalhando numa creche. Aí ela vai falar para mim assim, por que você não trabalha na creche? Eu falei, como? Ela falou assim, só falar com a mulher do padre. A creche era de católicos. Eu falei, a mulher do padre? É, a fulana, eu não vou falar o nome dela, né? Ela é a mulher do padre, fala com a mulher do padre. Só que a mulher do padre era minha vizinha, porque tinha uma casa de freiras do lado da casa da minha mãe. E a gente conhecia as freiras lá. Aí a gente foi e falamos com as freiras, com a mulher do padre, né? Ela tinha a fama de mulher do padre. Mulher do padre arrumou uma vaga, eu começo a trabalhar na creche junto com essa moça. Aí, muito bem. Nisso, minha história está continuando. Eu estou estudando. 15 anos, 16, 17. E eu vou entrar, então, no colégio, no meu curso de arquitetura. E pela primeira vez na vida, eu vou repetir de ano. Nunca havia repetido de ano. Eu vou repetir de ano pela primeira vez. E comecei a ter muita solidão, muito complexo de inferioridade, complexo com o cabelo, com a pele, com os dentes. Perdi um dente da frente na época. Muito sofrimento em questão de bullying, e aí vai. E eu vou repetir de ano pela primeira vez. Vou trabalhar na creche. Começo outro ano, mas eu vou começar com notas baixas de novo. Olha que interessante. Só em matemática. Minhas notas eram baixas em matemática, tá? E na creche, eu trabalhando com a Márcia, vou falar o nome dela, tá? Eu trabalhando com a Márcia, a gente, na hora do almoço, subíamos. Nós subíamos juntas comíamos e íamos andar. Mas teve um dia que a gente resolveu comer e não subir. Tinha uns blocos, a gente atravessou a rua, sentamos ali. E a Márcia, ela fumava. Ela também tinha minha idade, um pouco mais, ela fumava. Aquele dia nós sentamos assim e olhamos pro céu, tava bonito, à tarde. E ela falou assim, bonito o céu, né? Eu falei, bonito. Aí ela falou assim, você vai querer morar no céu quando você morrer? Eu falei, lógico, quem é que não quer morar no céu quando morrer? Ela falou para mim assim, olha, tá, só que, Cláudia, só os cristãos, os evangélicos, os cristãos, né? Ela falou, tá, amados? Hoje, só aqueles que têm Jesus é que vão morar no céu. Eu falei, é? Ela falou, se você quiser morar no céu, você vai ter que ser cristã, evangélica, né? Aceitar Jesus. Aí eu falei assim, mas eu não quero ser evangélica não, eu quero ir pro céu, mas não quero ser evangélica. Aí eu falei, então tá, mas pode ser mais pra frente então, né? Ela falou assim, pode. Na mesma hora ela falou assim pra mim, vamos fazer um pacto? Eu falei, como? Ela falou, olha, se você for pra igreja e virar evangélica primeiro que eu, você vai me buscar, falar comigo até eu vir pra igreja e voltar pra igreja. Mas se eu for primeiro, eu vou ficar no teu pé até você ir, tudo bem? Eu falei, tá bom, tudo bem. E nós demos as mãos uma para outra e fizemos uma aliança. Naquele momento, Deus estava usando ela. Mas na mesma hora, assim como aconteceu com Pedro, na mesma hora que Deus usou Pedro, numa passagem bíblica, onde Pedro revela quem é Jesus, na mesma hora, Satanás vai usar a Márcia. Ela vai virar para mim e falar assim para mim, do nada, você sabia que
existem 3 pecados que não tem perdão? Aí eu falei, tem 3 pecados que a pessoa não tem perdão. Eu falei, quais são? Ela falou, ó, um é blasfêmia contra o Espírito Santo, o outro eu não sei qual é, e ela falou assim, e tem casos de suicídio também, alguns casos de suicídio lá. Ela não entendia muito bem o que estava falando, e eu peguei e falei assim, eu quero até abrir uma pausa e dizer assim, alguns casos, porque quem julga é Deus, nós não julgamos. Aí ela disse assim, mas eu falei, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Ela falou assim pra mim, blasfemar é xingar o Espírito Santo. Eu falei, mas xingar como? Ela falou, xingar. Eu falei, xingar ele de bobão? Ela fez, você é louca, você acabou de blasfemar. Amados, aquilo. Eu falei, eu blasfemei? Ela falou, como você falou que o Espírito Santo é bobão? Eu falei, mas eu tava fazendo uma pergunta. Ela falou pra mim, pois é, mas você blasfemou e você não tem mais salvação. Amados, hoje eu fico vendo quanto crente sem instrução e que, amados, a partir dali minha vida vai virar um negócio. Porque eu simplesmente não queria mais falar do Espírito Santo. Eu fiquei com medo dele. Eu pensei, meu Deus, que Deus é esse? Eu nem sei quem é o Espírito Santo. Porque eu frequentei a igreja católica, eu fiz o encontro de jovens, eu fiz o crisma. Eu mal vi o padre falar Espírito Santo. Eu lembro que para mim o padre falava assim, Espírito Santo. Eu falava amém, amém. Mas eu não sabia quem era a pessoa do Espírito Santo. Então eu fiquei muito confusa, né? Tô aqui olhando meu roteiro. Muito confusa. E eu fiquei muito chateada com aquilo. Eu me lembro que tinha dia que eu não dormia, pensando, agora eu não sou mais de Deus. Aí eu levantei no outro dia e falei, eu não sou mais de Deus? Deus não é mais comigo? E agora? E agora? Aí eu chorei muito, chorei. E eu falei assim, será que o Espírito Santo podia me perdoar? Eu nunca mais falo dele. Meu Deus, minha mãe quando souber que eu sou do diabo agora, será que eu vou querer acordar a mãe no outro dia querendo fazer o mal? Aí eu acordava, eu tava normal. Falei, mas eu tô normal. Como que eu sou do mal agora? Como que eu não tenho mais salvação? Eu me lembro que um dia eu tava com o meu canudo, com os meus projetos, com minhas plantas. Eu tava tão angustiada por isso, que eu desci do ônibus, primeira igreja aberta que eu vi, eu entrei naquele culto, eu chorei muito, 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 muito. A obreira veio e ela falou assim, jovem, tudo bem? Aí eu virei e falei, sabe o que é, moça? Eu blasfemei contra o Espírito Santo. Ela quase desmaiou. Ela falou, como é? Ela sentou e falou, o quê? Eu falei, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Ela falou, como assim? Eu falei, como que você fez? Eu falei, chamei ele de bobão. Ela falou, ai não, filha, você não blasfemou com o Espírito Santo. Sabe que dia é hoje? Eu falei, quarta-feira, fui aqui à busca do Espírito Santo. Eu falei, ela falou, eu falei, será que ele me perdoa? Se ele me perdoa, eu nunca mais falo nele. E ela disse assim, ele te perdoa, fica aqui, assista todo o culto e não vai embora, porque o Espírito Santo tem uma grande obra na sua vida. Aquele dia eu orei e falei, Espírito Santo, eu nunca mais falo no teu nome, me perdoa. E saí de lá aliviada, achando que estava perdoada, que eu não deveria mais falar do Espírito Santo. Ok? Que confusão que ela criou na minha vida. Muito bem, continuamos então indo para a escola. Na volta, quando voltava todo mundo junto, eu lembro que a Silvia sentava e eu gritava assim no ônibus, ô gente, ela é crente, não pode bagunçar, todo mundo dá os cadernos para ela. A pessoa, E eu fazia a Silvia trazer caderno até aqui assim, ó, e ela pegava o caderno, não abria a boca. E eu falava, você não pode paquerar, você é crente. E Deus lá do céu olhando. Acho que Deus falou assim, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Eu vou te mostrar quanto você vai padecer por amor de mim. Pode aproveitar. E a Silvia levava ali os cadernos de todo mundo, né? E, enfim, muito bem. Segundo ano, eu tô lá, tirei E em matemática de novo. Segundo bimestre, E de novo em matemática. E está chegando os meus 18 anos. Está chegando os meus 18 anos. E eu estava na sala de aula, ali, julho, meio do ano. A professora de matemática era brava, a gente chamava ela de cobra. Eu ficava na porta,
falando pro pessoal fazer bolinha, jogar um no outro, enquanto eu olhava. Na hora que ela vinha vindo, eu falava, a cobra vem vindo. Todo mundo sentava e eu sentava na primeira carteira. Então, o professor nunca imaginava que era eu que estava no comando da bagunça. E eu me lembro que ela chegou aquele dia, na sala de aula, atacada. E ela virou assim, que a gente nem respirava na aula dela, de tão brava que ela era. E ela falou assim, hoje eu vou dar para vocês equação do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo graus. E ela foi pro quadro negro, pegou a lousa, pegou o giz e começou. X mais Y, 2x mais Y mais X, que é igual. E ela começou a dar fórmula de Bhaskara, nunca esqueço. Ela colocou o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, 2 que multiplica A, que multiplica B, delta sobre. Quando ela pôs isso, eu fui pro caderno, anotei. Quando eu anotei no caderno, que eu voltei pra lousa, estava tudo em mandarim. Eu fiquei louca na sala de aula. Amados, todas as equações estavam escritas em mandarim. Aqui, tim, tchoi, tudo lá. Eu olhava para a lousa, estava em mandarim. Olhava para o caderno, estavam as equações. Olhava para a lousa em mandarim, olhava. E a partir daquele dia, na sala de aula, começou a enrolar um carretel de linha na minha cabeça, desse lado direito. Começava a enrolar, eu queria tirar, eu olhava para a lousa, mas eu lembro de tudo. Lembro disso. Eu vou começar agora a batalhar. Porque agora o que o Espírito Joãozinho tinha falado começou a entrar em ação. E eu começo a ficar louca na sala de aula. O carretel de linha começa a enrolar gradualmente. Foi gradativamente, então por isso eu trabalhava normal. As pessoas não percebiam. As pessoas que estavam à minha volta não percebiam. Continuava normal. E não falei para ninguém. Eu continuei. E amados, eu quero dizer uma coisa para vocês e abrir uma pausa agora. Eu sei que tem muitos evangélicos me ouvindo. Os evangélicos têm uma seguinte visão. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pesaduras fomos sarados, como está escrito em Isaías. Portanto, não há mais maldição de família naquele que já é salvo. Eu creio na salvação, mas eu creio que todas as outras coisas nós devemos em Cristo tomar posse. Então, tem muitas bênçãos na palavra de Deus para nós, mas se nós não tomarmos posse, nós podemos ser um crente salvo, mas doente. Um crente salvo, mas sem bênçãos no casamento, em qualquer área. Porque a Bíblia diz no livro de Oséias, meu povo sofre por falta de conhecimento, não é por falta de salvação, nem por falta de palavra, nem por falta de Cristo, é por falta de conhecimento. Então, eu creio assim, que muito crente vive uma maldição, mesmo quando ele é salvo e ele é uma bênção. Porque ele não conquistou, ele não quebrou, ele não tinha consciência daquele problema. Eu creio hoje que Deus cura quando você tem consciência. Um médico não vai passar um remédio para o teu coração se você não tem consciência que tem problema no coração. Você só vai pedir a cura, você só vai procurar o médico quando o coração avisa que ele está mal. Assim somos nós espiritualmente. O cristão às vezes não sabe que ali é um território, é uma área da vida dele ou dela que precisa ser quebrado um mal ali, né? Uma coisa que segurou, que trouxe uma sentença. Olha que interessante. Tudo bem, eu não era evangélica na época. Eu não era. Mas eu creio que tenha crentes que têm que voltar em certas situações e ir reorganizando e abençoando, né? Em nome de Jesus. Então, simplesmente eu fiquei na sala de aula louca. E o que acontece comigo? Acontece que nessa mesma época eu tinha uma prima minha chamada Teresa,
que ela disse assim, eu estava ajudando ela a limpar a casa, e aprendendo com ela, e eu tô olhando se tá gravando ainda. Eu me lembro que, porque eu tô sozinha gravando, eu me lembro que minha prima falou comigo, Cláudia, cadê o pano? Eu falei, tá na sua mão. Ela falou assim pra mim, olha que cabeça, tô ficando louca. Aquilo me chamou a atenção. Isso ainda naquela época de 12 anos, 11, que a gente ajudava as primas a limpar a casa e os tios. Aquilo me chamou a atenção. Foi quando, um mês depois, a minha prima foi internada no hospício. E ela foi internada e mais ou menos 2 meses, a minha prima internada ficou cheia de piolhos, morreu louca, comendo piolho. Logo depois, meus 2 primos queridos ficaram loucos. Minha mãe disse, seus 2 primos ficaram loucos. Eu fui visitar, eu lembro de um deles, que eu fui visitá-lo. Cheguei e falei, oi primo, tudo bem com você? Aí ele disse assim, ô prima, tá bem, eu aceitei Jesus, eu não conhecia Jesus naquela época. E ele disse assim, eu tô bem, eu aceitei Jesus, mas Jesus disse que não vai me curar. Jesus disse que se ele me curar, eu vou desviar e ele vai me guardar, mas eu tô pronto. Aquilo primeiro estranho, não conhecia Jesus. Uma semana depois, Jesus guardou meu primo salvo. Meu outro primo foi para Umbanda, ainda está doente até hoje. E a próxima da fila era eu. A próxima, é muito forte isso. Talvez você esteja vivendo isso. Não com loucura, mas com casamento. Você, a partir desse testemunho, você vai dar uma atenção especial para essas incidências na sua vida, na sua família. E eu me lembro que aquele carretel de linha começou a enrolar. E agora o inimigo está pondo seu plano em ação. Em ação, em ação. Mas ninguém sabe. Eu continuo minha vida normal. Estudando, indo para a escola, trabalhando. Agora, eu não vou mais trabalhar na creche. Eu saio da creche. Eu fiz rebelião na creche. Saio da creche e vou entrar na Filco Itachi. Vou trabalhar na Filco. Agora eu tô trabalhando na Filco. Tudo bem. Quando eu vim embora com a Silvia, como eu estava perturbada, a gente quando estava sozinha, a unção dela me incomodava. E assim, eu perguntei para ela um dia assim, por que vocês gritam quando vão orar? Deus não é surdo. Ela falou, Cláudia, não é que a gente grita, é que quando o Espírito Santo, eu falei, para. Eu disse que você está proibida de pregar para mim. Ela falou, mas você perguntou, eu falei, mas não é, falou demais. Tá bom, calou, né? Outro dia passando, a mesma coisa. Falei, escuta, por que vocês não adoram Maria? Maria é a mãe de Deus. Aí ela disse assim para mim, Cláudia, nós não adoramos porque está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a ele se curvará. Eu falei, para de pregar para mim, não é para pregar. E aí ela falou, tá bom, não tô pregando, você perguntou. Então eu perguntava, mas eu não deixava que a Silvia falasse, né? Muito bem, ela não falava comigo. Mas o que aconteceu? Um desses dias eu já estava bem devota de Maria, eu rezava o terço, toda aquela bolinha, o credo, eu rezava todo o credo, eu tinha feito o crisma. Eu, inclusive, quando eu fiz o encontro de jovens, uma coisa eu fiz foi um dos jovens da Igreja Católica montou um grupo de católicos no meio do intervalo. E eu comecei a frequentar esse grupo de católicos no meio do intervalo. Então eu estava católica praticante. E eu rezei à noite. E eu disse assim, Maria, eu estou muito sozinha. Me dá um marido que me ame do jeito que eu sou, com cabelo de Elba Ramalho, com essa pele que não é, né? Do jeito que eu sou. Pedi para Maria. Chorei, uma solidão, um vazio.
um complexo, era horrível. E no outro dia, quando eu levantei, eu levei um choque. A Silvia veio do nada e disse assim para mim: Cláudia, ontem você pediu um marido para Deus e Jesus vai te dar um marido do jeitinho que você pediu. Pensa no choque, porque primeiro que eu não pedi nada para Jesus, pedi para Maria, mas quem me respondeu foi Jesus. E eu não sabia que Jesus falava. Ela disse: Jesus me falou. Quando ela disse Jesus me falou, eu pensei assim: como é que é? Jesus fala. Eu fiquei chocada. Eu vou dar uma pausa aqui